Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Estamos iniciando mais um chimarrão, Bíblia e oração, culto online da Santa Semente. Tempo de oração, tempo de partilha, estudo da palavra, tempo de estarmos na presença do Pai, como seus filhos, como suas filhas, como discípulos e discípulas de Jesus, buscando da sua instrução, buscando a sua sabedoria, buscando e clamando pelo manifestar do sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Sejamos todos bem-vindos, que seja este nosso tempo de encontro, de conversa com o nosso Pai Celeste. Queridos, hoje de manhã tivemos um momento muito especial como família, reunidos como igreja, celebrando ao Senhor Jesus, celebrando ceia, no formato, né, tanto culto presencial, 9 horas, nós nos reunimos para celebrar ao Senhor Jesus, família reunida, celebrando, se alimentando pela palavra, pelo sacramento da ceia, e também às 10 horas, entre 10 horas e 10h30, algumas famílias também optando pelo drive-thru pastoral. Então, são diferentes formas, né? Se você ainda não se sente seguro de estar no culto presencial, você pode estar presente no drive-thru pastoral, ou seja, você vai de carro até a frente do nosso templo, não precisa nem descer do carro, a gente vai até você para orarmos juntos, pedir o cuidado, a presença de Deus sobre sua vida, e também uma forma de você poder se alimentar espiritualmente pela ceia do Senhor, né? A gente pode levar até você a ceia. Então, culto presencial, 9 horas, todos os domingos, foi bênção, como sempre é, estar na presença do Pai, elevando culto a Ele, sendo ministrados pela sua palavra, e também o drive-thru pastoral, também uma outra forma das pessoas estarem na presença do Senhor, se alimentando, uma forma também da gente compartilhar a palavra, da gente se prostrar na presença de Deus, nosso Senhor. Boa noite, pessoal de Erechim, Ana Filomena, seu Jandir, Clarice, bênçãos de Jesus sobre o vosso lar. Pedimos desculpas, porque quarta-feira nosso chimarrão, Bíblia e oração não foi ao ar. Uma bobeira deste pastor aqui, uma falha nossa. Quando a gente percebeu, não tinha mais como corrigir e pôr no ar. Então, desculpas. Nossas desculpas a todos que estavam esperando. Foi divulgado, né? Depois algumas pessoas nos perguntaram, nos questionaram, sentiram faltas. Desculpa, gente, por essa falha nossa de não termos colocado no ar o chimarrão, Bíblia e oração de quarta-feira. Com a graça de Deus, essa semana estará tudo normalizado, sob o cuidado, a direção de Deus. Boa noite, pessoal de Erechim também, dona Celina, seu Ernesto, Luiz, bênçãos de Jesus sobre vosso lar. Gislaine, Lagoa Vermelha, bênçãos de Jesus sobre seu lar. Que bom, estamos conectados na presença do Pai. Quero perguntar a você, você tem o nosso devocional Meu Tempo com Deus? Você está sendo abençoado por esse devocional? Compartilhe com a gente. De que forma esse devocional tem abençoado sua vida? Testemunhe entre nós. Meu tempo com Deus.
um devocional publicado pela Igreja Anglicana no Brasil como forma de nos ajudar no nosso tempo com Deus, nosso momento de oração, trazendo a sugestão de um texto bíblico, uma reflexão, uma pequena reflexão e uma pergunta. O diferencial, a novidade desse ano, 2021, é uma pergunta de reflexão todo dia para ajudar, inclusive na conversa, né? Se for um devocional feito em família, é a oportunidade de conversar em família sobre o que foi lido a partir daquela pergunta, né? Então, testemunhe. Esses dias a gente estava falando de algumas localidades, algumas cidades do nosso estado que esse devocional está. Erechim, Bagé, Lagoa Vermelha, Giruá, além aqui de São Gabriel. Então, alcançando vidas, nutrindo famílias com a palavra de Deus. Nós louvamos ao Senhor que nos dá esse instrumento, né? Instrumento de nos achegarmos mais ao Senhor, termos um tempo de maior qualidade junto de nosso Pai, nosso Senhor. Queridos, quero acolher a vocês com a palavra de Deus, Salmo 133. Nós vamos reforçar aqui 2 versículos. O primeiro versículo e a última frase. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Podemos ler todo ele. Versículo 2 é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Nós somos chamados a ser família, vivermos em comunhão, como irmãos, como filhos e filhas do Senhor, como discípulos e discípulas do Senhor. O Senhor nos chama a sermos a vivermos em unidade, que nós possamos orar pela família de fé, orar por aqueles que compartilham de nossa fé, orar por mais gente nesta família de fé, por mais gente sendo ganha para o reino de Deus, almas sendo ganhas ao Senhor Jesus. Porque onde há unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção. O Senhor deseja que nós vivamos como irmãos, como família. É claro que nessa dinâmica de família nós temos nossas diferenças, nossas limitações, nossos pecados que fazem surgir as diferenças, as contendas, mas nós somos chamados a superar isso. Nos amar uns aos outros, amor a Deus sobre todas as coisas, como base de nossa vida, e amor ao próximo, ao nosso irmão, como a nós mesmos. Então, nos esforcemos e trabalhemos pela unidade do corpo de Cristo. Oremos pela unidade, por nossos irmãos em Cristo. Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque ali ordena o Senhor a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Antônio, da Igreja Esperança, Espaço Esperança, bênção de Jesus sobre seu lar, sua família, sobre essa igreja. Wilson Mazo, lá de Áurea, Dona Tereza, família, Jesus os abençoe. Vamos orar, vamos conversar com o nosso Pai, nosso Deus, onde você está, da forma com que você estiver,
converse com o Pai. Querido Deus, nós te damos graças. Mais uma vez podemos nos aproximar de Ti com nossas orações, nossas ações de graças. Pai querido, nós te louvamos, porque sabemos que isso vem de Ti. Tu nos permites que se acheguemos a Ti. Se estamos conectados, é porque de alguma forma Tu tocaste nosso coração, Tu nos chamaste a estarmos unidos nesta corrente de oração, nesta roda de chimarrão virtual, na Tua presença, buscando, sendo ministrados pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por nos fazeres família. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos chama a unidade, que nos chama a ser família, filhos e filhas Tuas. Ó Deus, nós te damos graças por nossa vida, nós te damos graças pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre cada um de nós. Nossas famílias, as famílias que estão conectadas conosco. Pai querido, visita cada lar, derramando a Tua unção, as Tuas bênçãos, manifestando o Teu sobrenatural sobre nossas vidas, sobre nossos lares, Deus. Tenha misericórdia de nós, acolha as nossas orações, as orações de Teus filhos, orações que são colocadas na Tua presença nesse instante, durante este encontro de oração, de estudo da palavra. Pai querido, tenha misericórdia de nós, nos acolha na Tua presença. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, ministra aos nossos corações, ó Deus. Nós reconhecemos que precisamos mais de Ti, da Tua sabedoria, sabedoria que nos vem pela Tua palavra, ó Deus. Acolha a cada um de nós e sobre nós derrame das Tuas bênçãos, ó Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Aline, boa noite. Dona Ione, seu Mário, pequeno Willer, bênçãos de Jesus sobre vosso lar. Jocely dos Santos, bênçãos de Jesus sobre esta família que se conecta também conosco. Que bom que estamos conectados na presença do Senhor. Reforçando, e aqui mais uma vez pedimos desculpas, nossos encontros acontecem nesse formato online, acontecem todos os domingos, 18 horas, e às quartas-feiras, às 19 horas. Quarta-feira última, por falha deste pastor, o chimarrão, Bíblia e oração não foi ao ar. Mais uma vez, desculpa, gente, por ter cometido esta falha. E também, nós como família nos reunimos no culto presencial todos os domingos, 9 horas da manhã. Foi bênção o encontro de hoje. Queridos, nós estamos iniciando esse mês de fevereiro, temos 2 domingos, e logo aí, dia 21, nós iniciamos a Quaresma, um tempo muito especial de preparação para a grande festa da ressurreição, festa da Páscoa de Jesus. Por isso que nesses 2 domingos nós teremos um fora de série, ou pregações especiais, uma minissérie, apenas de 2 domingos, porque depois a gente entra nos 40 dias de pregação, de oração especiais, tempo de consagração, tempo de penitência, tempo de vivermos a Quaresma, nos preparando nosso coração para a grande festa da Páscoa, festa da ressurreição do Senhor. Por isso que nós vamos falar nesta minissérie, nesses 2 domingos e também na quarta-feira, nos 2 cultos de quarta-feira, sobre igreja, uma família. Igreja, uma família.
qual nós somos chamados a pertencer. Uma família chamada igreja. Não é um lugar onde a gente vai. Realmente tem um templo, que é a nossa casa. A casa da família Santa Semente. É uma referência. Mas aquele templo, não é a igreja. Nós somos a igreja. Família em Cristo Jesus. Nós fazemos parte de uma família. Tem diversos lugares que a gente vai. Num supermercado. A gente vai quando tem promoção, quando tem alguma necessidade, quando falta algo dentro de casa para o nosso alimento, né? Poço de combustível, quando falta combustível, então a gente vai. Mas, dependendo da promoção, hoje a gente vai num, no dia seguinte vai no outro. Quando a gente não gostar dos preços ou do atendimento, a gente não volta mais lá. Não. Isso não é igreja. Igreja é uma família. Temos diferentes membros, alguns começando, alguns já há anos caminham, né, com a gente. Alguns são mais firmes, mais maduros na fé. Outros são mais frágeis. Precisam de um cuidado especial. Assim como aqui em casa nós somos 3, né? Cada um uma idade diferente. Com mais experiência, outro menos. Alice, a nossa bebê, precisando de todo um cuidado, de um cuidado especial, né? Dando seus primeiros passos na fé. Cada dia ela aprende uma coisa nova. Assim na igreja, temos pessoas que estão dando seus primeiros passos, nossos bebês na fé, outros que já são maduros, que nos ajudam os outros, servem de base, de referência, né? Uma família chamada igreja, a qual nós pertencemos. Em Cristo nós somos uma família. E é sobre isso que nós vamos falar nestas 2 pregações, de forma especial aos domingos e também na próxima quarta-feira. Mas essa família, por que ela existe? Somente para a gente cumprir um ritual? Para sermos batizados? Para nos reunirmos de vez em quando? Qual é o propósito desta família? Uma família chamada igreja. Propósitos. É sobre isso que nós vamos falar neste dia, neste domingo. Então, o primeiro propósito: ter adoração como estilo de vida. E aqui a primeira referência, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Oração de Jesus. Jesus está orando e aqui ele ora. 17, versículo 16. Eles não são do mundo, assim como também eu não sou. Nós somos de Cristo. Não pertencemos a este mundo. Por isso que nós não nos deixamos levar pelas coisas deste mundo. Não nos deixamos influenciar pelas coisas deste mundo. Deus é nossa referência. Ao Senhor é que nós elevamos culto. Não a este mundo. Não a pessoas. Não, nós elevamos culto ao Senhor Deus. Adoração nós elevamos somente ao Senhor. As pessoas do mundo adoram coisas, adoram pessoas. Nós adoramos ao Senhor Jesus. Boa noite, Maria Luísa, seu Zeca, Samuel, enfim, família. Jesus os abençoe. As pessoas adoram, por exemplo,
o dinheiro. E quando a gente fala da idolatria, do amor ao dinheiro, não quer dizer que a gente está falando de pessoas ricas. Muitas vezes pessoas pobres têm no dinheiro como o seu Deus, o seu Senhor, o dinheiro que dá a direção, mede o nível de felicidade, de realização da família daquela pessoa. Não, não pode ser assim. Tem coisas que o dinheiro jamais vai comprar. Jamais. Alguns idolatram sua carreira. Então deixam de viver, deixam de estar com a sua família, pensando na sua carreira. Tem pessoas que idolatram ou fazem ídolos no futebol, ídolos na política. Isso é muito comum em nossos dias, não é só de hoje, mas em nossos dias também, exaltando uma pessoa, colocando ela quase no nível de um Deus, ou fazendo dela um Deus, ou um cantor, né? Então, no futebol, na política, na música, nós fazemos ídolos. E muitas vezes se faz um esforço danado, economizando dinheiro para ter aquela oportunidade de estar de frente, poder ver o seu ídolo face a face. Ídolos. Só que ídolos decepcionam. Agora, há pouco tempo, eu vi uma pessoa decepcionada quando teve a oportunidade de estar diante de um de seus ídolos. Ele esperava uma coisa, mas quando ela chegou diante daquela pessoa, ela não era. Ele não teve, aliás, a oportunidade nem de cumprimentá-la, de trocar algumas palavras pelo seu jeito de ser distante das pessoas. Uma coisa é quando ele o assistia através das lives, através das programações online, mas quando ele esteve face a face, aquela pessoa o decepcionou. Sim, as pessoas nos decepcionam. A Bíblia nos diz que não devemos amar ao dinheiro. A Bíblia nos diz que não devemos idolatrar pessoas ou coisas, mas sim a Deus. Ele é Senhor. A Ele é que elevamos culto. A Ele é que nós adoramos. Primeiro mandamento: amor a Deus sobre todas as coisas. Não ao dinheiro, não às pessoas, a Deus sobre todas as coisas. Deus procura verdadeiros adoradores. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. No entanto, é Jesus falando, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoração como nosso estilo de vida. Não importa onde a gente esteja, no ambiente de trabalho, até acompanhando, curtindo nosso time do coração, mas não rendendo culto a um jogador, não, cultuando ao Senhor Deus. Quem sabe curtindo aquela música daquele artista que a gente gosta, mas cultuando somente a Deus. No nosso ambiente de trabalho, cuidando da nossa carreira, investindo tempo para os estudos, nos qualificando, mas cultuando somente a Deus. Ele como nosso Senhor sobre nossas vidas. Então, o primeiro propósito da igreja, da família chamada igreja, é ter adoração como nosso estilo de vida. Segundo propósito, viver em comunhão. Nós iniciamos este encontro falando quanto Deus se agrada
onde há unidade. Salmo 133. O salmista finaliza aquele salmo dizendo que ali, onde há comunhão, unidade, ali o Senhor ordena a bênção, a vida para todos sempre. Nós somos chamados a sermos um. E o Senhor Jesus orou pela unidade de seus discípulos. Ainda no capítulo 17 de João, do Evangelho de João, o versículo 21, o Senhor ora, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade dessa família chamada igreja testemunha ao mundo a Deus, fala de Deus, testemunha, chama outros a quererem também fazer parte dessa família. Por isso que nós iniciávamos esse encontro falando da importância de nós zelarmos, se esforçarmos, trabalharmos pela unidade desta família em Cristo, para nós também orarmos pela unidade dessa família, porque a nossa unidade testemunha ao mundo, fala de Deus ao mundo. Nós somos chamados, como segundo propósito, viver em comunhão. Isso nos fortalece, isso nos dá ânimo, nos dá coragem. Nós já falamos aqui em outras lives como esse tempo de pandemia nos afetou, trazendo doenças como a ansiedade, a depressão, porque nós fomos isolados, afastados uns dos outros. Fomos obrigados a viver distanciados. Não sei até que ponto isso ajudou a não elevar tanto os números, né, desta doença, mas nós sentimos na pele esse distanciamento. O efeito disso sobre nossas vidas. Nós definitivamente não fomos feitos para viver sozinhos, isolados. Nós fomos feitos para viver em comunhão, em família. Então, o primeiro propósito da igreja, dessa família chamada igreja, é ter adoração como estilo de vida. O segundo propósito é viver em comunhão, porque isso nos fortalece. Isso nos anima, nos encoraja, dá sentido à nossa vida. O terceiro propósito é viver o princípio do discipulado. Cuidar uns dos outros. Como eu falei, na igreja nós temos pessoas em diferentes níveis. Alguns começando, outros há anos caminhando. Há anos já conheceram a Jesus, outros, quem sabe, recém dando seus primeiros passos, como as crianças, né? Mas não só crianças, tem muitas vezes pessoas adultas que caminharam anos sem conhecer a Jesus, sem falar, sem ouvir falar de Jesus, ou até ouviam falar de Jesus, mas aquilo não fazia sentido algum. De repente ela resolve dar seus primeiros passos. Ela não sabe nem como se comportar ali, quando está reunida como igreja. Ela não sabe, quem sabe, ela não sabe a conversar com Deus. Afinal, tudo isso é novidade. Deus é uma novidade para ele. Então é ali que nós temos que viver o princípio do discipulado. Ajudar aquele que tem uma experiência menor de caminhada em família. Que ele se sinta em casa. Se você, quem sabe, está assistindo, você nunca veio aqui em casa, aqui em minha casa. Quem sabe você se sinta estranho no primeiro momento.
a gente não conhece a casa, a gente ainda não conviveu, sabe? A gente se conhece somente através destas lives. Mas conforme a gente vai convivendo, a gente vai se soltando, a gente vai aprendendo como a gente pode se comportar dentro daquela casa. Quando a gente dá os primeiros passos na igreja, a mesma coisa. Sempre vai ter aquele que tem mais tempo de caminhada, outros menos tempo. Mas também algo importante. Ninguém dentro dessa família, seja ele um bispo, um pastor, ou uma pessoa que está aí há 50 anos dentro daquela comunidade, nenhum destes pode chegar a dizer, eu não preciso do outro. Ou aquele que está começando chegar e dizer, eu não tenho nada a partilhar. Sim, você sempre tem algo a partilhar. Você sempre tem algo a aprender. Nós estamos nesse processo de crescimento, de caminhada. Sempre aprendendo. Sempre dispostos a partilhar nossos dons, nossos talentos, nossa vida. Ajudar o outro. Ajudar para que o outro possa crescer mais na fé. Sim, o princípio do discipulado. Uns ajudando os outros a crescer na fé. Nossa saudação, Dona Nilce Hoffmann. Bênção de Jesus sobre seu lar, sobre sua família. Quarto propósito. Servir como voluntário num ministério. Fazer parte de uma família é algo que nos dá sentido à vida. Mas essa vida ganha mais sentido ainda quando a gente se dispõe não só a ficar observando, não só a ficar sentado lá no banco, mas ajudando. Ajudando, como eu, no propósito anterior, a gente tinha enfatizado, ajudando aqueles que estão começando em algum ministério específico. A igreja tem diferentes ministérios. Casais, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, Ministério do Louvor, Ministério da Intercessão, Ministério da partilha do amor, né? Da caridade, enfim. Você é chamado como parte desta igreja, como parte dessa família, a se colocar a serviço, a servir como voluntário. Nós aqui já, em diferentes momentos, nós enfatizamos e glorificamos a Deus como é importante para a família Santa Semente os voluntários. O que seria da família Santa Semente sem os voluntários? Isso em todos os aspectos desta igreja, em cada... Lá no nosso templo, cada espacinho ali lembra um voluntário que se doou com tempo, com seus talentos, com seus tesouros, fazendo doações diversas, se colocando a serviço com seu tempo, né, com seus dons. Enfim, a vida ganha, a igreja ganha vida quando nós nos colocamos a serviço como voluntários. Então, se você ainda não é voluntário na igreja, converse conosco e a gente vai te ajudar. Como você pode ajudar mais? Como você pode se colocar a serviço do outro? Servindo. Nós estamos na igreja para servir e transformar. Estamos na igreja para ser ferramenta, instrumento de Deus no mundo, na vida das outras pessoas. Então, seja um voluntário. Esse é o quarto propósito. E o quinto propósito, o último dessa pregação, não quer dizer que aqui nós finalizamos ou encerramos os propósitos da igreja, mas como
Para não nos estendermos muito na pregação, nós escolhemos 5 propósitos aqui. E o 5º propósito é cumprir o ID, onde nós estivermos. Quando a gente se refere a essa palavra ID, quem sabe você está dando seus primeiros passos e você não entendeu por que eu falei cumprir o ID. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 nos diz, é Jesus falando. Podemos começar com o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando nós falamos deste 5º propósito, que é cumprir o ID, onde quer que nós estivermos, é viver isso. Que Jesus nos concede, esta autoridade que Ele nos dá, de fazer discípulos. Aquilo que nós já aprendemos de Jesus, nós ensinamos para os outros. As minhas irmãs que estão aí conectadas devem se lembrar de nossa mamãe, Dona Alice. Ela não era uma teóloga. Ela não era uma grande leitora da Bíblia. Mas, para mim, o seu testemunho, eu me lembro como se fosse agora, poucos minutos, ela me falando da importância de orar. E olha que eu era preguiçoso. Eu me lembro também dela me incentivando a estudar, a ser alguém na vida, mas eu me lembro como centro, como algo fundamental para a minha vida, ela me incentivando a orar. Lembro de algumas vezes o pai enfermo, hospitalizado, e ela, como forma de nos confortar, incentivando que a gente orasse, que a gente pedisse o cuidado de Deus sobre a vida do nosso pai. Ela não era, como disse, uma grande teóloga. Você não precisa ser um teólogo, um grande estudioso da Bíblia para cumprir o ID de Jesus. Você precisa somente testemunhar, compartilhar aquilo que você já sabe de Jesus. Aqueles que convivem contigo, no teu ambiente de trabalho. Um simples, eu estou orando por você, pode mudar a vida da pessoa que está ali ao teu lado. Um simples, Jesus te ama, pode mudar o dia daquela pessoa que está ali ao teu lado. E não aquilo que você sabe. Não guarde para você. Testemunhe. Viva o ID. Essa autoridade que Jesus nos deu de ir e fazer discípulos. Onde quer que você esteja. Fale aos outros. Por isso que aqui ele nos diz, no versículo 20, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos ordenei. Tudo aquilo que ele falou, seus ensinamentos, suas parábolas, seu jeito de viver, amar, se doar, partilhar amor, chamar as pessoas a uma vida nova em Deus, sob o seu cuidado. Eu, você, somos convidados a viver isso onde quer que nós estivermos. No nosso ambiente familiar. Eu falei aqui, testemunhei aqui do testemunho de minha mãe. E ela tem papel fundamental na minha caminhada de fé. Muito antes do seminário, muito antes dos meus
dos meus pastores que passaram pela minha vida, que me instruíram. Muito antes deles está a minha mãe, como pessoa fundamental, que testemunhou a respeito de Jesus, sobre a importância de orar, sobre a importância de nós vivermos na dependência de Deus, com a sua limitação, com seu pouco conhecimento bíblico, mas aquilo que ela sabia, ela me passou. Isso foi fundamental. E é fundamental até hoje. É minha base. Então, aquilo que você já sabe, fale aos outros. Ensine aos outros o que você já sabe a respeito de Jesus. E isso pode transformar a vida daqueles que convivem contigo. Então, propósito da igreja. Primeiro deles, ter adoração como estilo de vida. Adoração a Deus, culto somente a Deus. Viver em comunhão, porque isso nos fortalece. Efetivar o cuidado no discipulado. Aquilo que eu já aprendi, eu transmito àqueles que estão dando seus primeiros passos. Discipulado, isso é para a vida inteira. Eu preciso ser discipulado. Você precisa ser discipulado. Quarto propósito, servir como voluntário. Estar sempre disposto a servir em algum ministério, a se colocar a serviço do outro, a transformar vidas, servir e transformar. Ser instrumento de Deus na vida do outro. E como quinto propósito, cumprir o ID, onde quer que nós estejamos. Que essa palavra frutifique a 100 por 1 em seu coração. E como forma de viver o nosso ID, testemunharmos nossa fé, você pode compartilhar esse vídeo para que as pessoas que fazem parte dos seus contatos visualizem e, quem sabe, dedique um tempo a ouvir essa palavra e ser ministrados pela palavra de Deus. Tem pessoas que jamais vão entrar dentro de uma igreja. A única igreja que eles conhecerão somos nós. Por isso, essa é uma forma muito simples. É só um clique e você faz chegar ao outro a palavra de Deus. Você dá aquele toquezinho na vida dos teus contatos para eles dedicarem um tempo, ouvirem uma pregação. Quem sabe serem tocados de alguma forma e chamados a fazerem parte dessa família em Cristo Jesus. Uma família chamada igreja. Queridos, vamos orar, vamos conversar com o Pai. Que nesse momento você possa estar colocando diante de Deus suas intenções, ações de graças, pedidos, aquelas questões que te preocupam, te deixam aflitos, te deixam ansioso. Abra teu coração ao Senhor, converse com Ele. E aqui uma dica muito importante. Jesus é nosso verdadeiro amigo, como Ele nos ensina, através das suas falas registradas pelos evangelistas. Ele é nosso verdadeiro amigo. E quando a gente fala com um amigo, a gente não se cuida da nossa forma de falar. Para usar palavras difíceis, frases de impacto, não. A gente fala do nosso jeito simples, com as palavras que estiverem dentro do nosso coração. Por isso, quando a gente é chamado a orar, conversar com Deus, a gente está sendo chamado a conversar com o nosso Pai, nosso papai, nosso tatus, nosso paizinho, nosso amigo. Então a gente pode abrir nosso coração com as palavras que estiver dentro do nosso coração. Simplicidade. Como nós somos de verdade. Sem máscaras. Hoje nós usamos máscaras, né?
mas sem máscaras, para conversar com o Senhor, nós mesmos, cara a cara, com o nosso Paizinho. Que nesse momento, se você assim desejar, você pode fechar seus olhos. Se você assim também desejar, tiver alguém aí ao seu lado, sua família, você pode dar as mãos para que juntos oremos ao Pai. Vamos conversar então com o Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Tu és Senhor. Não há outro Deus. Tu és único, digno de receber honra, glória, de ser cultuado, de ser glorificado. Sim, Tu és Senhor de nossas vidas, Pai. E a Ti, ó Deus, nós elevamos culto. Diante de Ti, ó Pai, nós nos prostramos com reverência, com humildade. Reconhecendo que nada somos sem Ti. Que precisamos mais de Ti, mais do Teu cuidado, mais das Tuas bênçãos, mais da Tua luz. Querido Deus, nós Te damos graças pelo alimento que temos, pela casa que temos para morar, pela roupa, pelo abrigo. Nós Te damos graças, Senhor, pela família. Esse dom precioso que Tu nos concedes. Muitas vezes a gente tem diferenças, tem nossas contendas familiares, mas no final nós somos família, nós continuamos sendo família. E essa família tem uma importância muito grande na nossa vida. Nós Te louvamos pela nossa família, Senhor. Nós também Te louvamos pela nossa família de fé, Anglicana Santa Semente. Obrigado, Senhor, por cada membro desta família. Alguns que já são membros dessa família, agora através desse novo instrumento, os cultos online, estão em outras cidades, mas são parte dessa família. E nós Te louvamos, Senhor, por cada vida, por cada alma que está sendo alcançada pelo Teu Evangelho. E nós colocamos essas vidas, essas famílias, sob o Teu cuidado, Senhor. Derrama a bênção, derrama do Teu Santo Espírito, restaurando, curando, vivificando, fortalecendo na fé, encorajando, enchendo de esperança, ó Pai, assistindo-nos em nossas fraquezas. Visita cada lar, Senhor, cada família, com Teu poder e com a Tua graça, e opera a Tua obra, continua a Tua obra em nossas vidas. Porque como Tua palavra diz, sim, nós sabemos que Tu és fiel de continuar esta obra e levá-la até o fim. De alguma forma, nós fomos alcançados, já damos nossos primeiros passos na fé. Mas sabemos que isso é obra Tua, e como obra que vem de Ti, ela vai continuar até cumprir o seu propósito em nossas vidas. E assim, podermos estar juntos, na eternidade, juntinhos de nosso Pai Celeste. Continua essa obra, ó Pai, em nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, por aqueles que celebram mais um ano de vida. Nossa irmã Michele, que nesse dia celebra mais um ano de vida. Outros irmãos que nós não lembramos aqui, que a Tua bênção, que a Tua paz repouse sobre todos, Senhor.
Nós também te louvamos, ó Pai. E pedimos as tuas bênçãos sobre aqueles que se encontram enfermos. Nós pedimos o teu cuidado sobre a vida de Volney, sobre a vida de Silvário. Outros irmãos que nós também não se lembramos os nomes, mas que nesse instante são lembrados por alguém. Visita, Senhor, com teu poder, derramando a tua bênção, da bênção da saúde, sobre nossos irmãos que se encontram enfermos. Restaura, vivifica, fortalece, ó Deus. Também, ó Pai, nós colocamos sob o teu cuidado nossos bispos, pastores, lideranças da Igreja Anglicana no Brasil. Visita com teu poder, Senhor, a cada um, fortalecendo, encorajando, animando-nos, para que permanecemos firmes no teu serviço, fiéis à tua palavra. Importa-nos obedecer a ti, Senhor. Capacita-nos. Ajuda-nos a cumprirmos com a missão que nos confias neste Brasil, ou onde quer que nos enviares. E nós também colocamos sob o teu cuidado nossas autoridades, presidente da República, governador de nosso estado, prefeito de nossa cidade, autoridades também da área da saúde, todas as pessoas que exercem autoridade. Nós sabemos que toda autoridade vem de ti, ó Pai. Por isso, nós clamamos, capacita a cada um. A cada uma dessas pessoas a quem tu concedes autoridade, para que eles exerçam esta responsabilidade que foi confiada a eles, da melhor forma possível, sendo bênção na vida do teu povo. Nós estamos num tempo difícil, tempo de pandemia. Muitos estão perdidos sem saber o que fazer. Dá-nos sabedoria para exercermos a liderança, a autoridade que nos foi concedida da melhor forma possível. Capacita, ministra aos corações de todos aqueles que exercem autoridade em nossa nação. Tudo isso, ó Pai, nós colocamos nas tuas mãos, unicamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias sejam elevadas a nosso Deus e Pai. Que bom que você esteve conectado conosco. Lembramos, quarta-feira, e dessa vez sem falta, quarta-feira, 19 horas, nosso próximo encontro, nosso próximo culto online. Chimarrão, Bíblia e oração. Domingo, 9 horas, culto presencial na Santa Semente. É bom nós lembrarmos aqui também, no dia 21 de fevereiro, este mês, terceiro domingo do mês de fevereiro, nós temos Galeto na Santa Semente. Nós, a partir de terça-feira, nós vamos começar a divulgar a propaganda através das redes sociais. Nos ajude a divulgar, oferecer para os seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, né? Doações também são bem-vindas para a compra do material. No domingo, dia 21, você pode se somar nas equipes de trabalho, de assadores. Eu não sei assar, mas sempre precisa de gente ali auxiliando, ajudando. Senhoras na equipe de preparação da salada. Então, você pode fazer parte das equipes de trabalho também, nas doações, fazendo propaganda, comprando o seu cartão. São diversas formas de você se somar nessa promoção Galeto da Santa Semente no próximo 21, domingo 21, certo? Recebamos da bênção do Senhor, que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, repouse sobre você, sobre seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos. No testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, sirvamos ao Senhor
com alegria. No poder do Espírito Santo, aleluia! Fiquem todos na paz do Senhor.